Olá, está no ar o programa Saúde e Vida e hoje vamos falar sobre cancro pediátrico, pois assinalou-se no dia 15 de fevereiro o Dia Internacional da Criança com Cancro, uma data estabelecida para estimular o diagnóstico precoce e divulgar informações sobre a doença. Há cada vez mais crianças a sofrerem de doenças oncológicas. Só no Hospital Central de Maputo, por exemplo, por mês surgem cerca de 9 a 10 casos de cancro pediátrico. Seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre um assunto delicado, uma vez que receber o diagnóstico de cancro não é nem um pouco fácil e o susto torna-se ainda maior quando se trata de um caso de cancro pediátrico. E a nossa convidada de hoje é a doutora Faizana Amudo, médica pediatra e especialista em hemato-oncologia no Hospital Central de Maputo. Doutora Faizana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Mércia. Cumprimentar os nossos estimados telespectadores e saudar as nossas estimadas crianças e os pais que padecem desta doença pelo dia de ontem, que foi o Dia Internacional do Cancro na Infância. E nós, a nossa equipa, a nossa produção de Saúde e Vida, não quisemos perder a oportunidade de divulgar informações sobre esta doença. Célio teve o diagnóstico de cancro pediátrico em 2013 e na época tinha 12 anos de idade. Célio teve um linfoma e o tratamento durou cerca de 8 meses. Passados 6 anos, Célio conta-nos hoje no programa Saúde e Vida a sua história de superação. Vamos acompanhar. Some say you'll never be alone. Da primeira vez que aconteceu que estava doente, tive medo, porque nunca fiquei de paz em 2013, sim. Nunca fiquei de paz, então tive que encarar. Muitos sinais e sintomas do cancro assemelham-se aos de doenças comuns na infância. Em 2008, Célio começou a apresentar inchaço na nuca e bochecha. Fui para a enfermaria do maxilofacial e do maxilofacial fiquei internado. Quando fiquei internado, o inchaço da cabeça baixou. Tive aqui embaixo do queixo. O que nós queríamos era sairmos desta situação, porque nunca mais saíamos. Imagina que em 2008 para 2013, né, são por aí 5 anos, né? Então era uma situação que para nós já nos cansava e o que queríamos era sair da situação. Passados 3 meses, o inchaço não passava. Foram dias de angústia, de muitos exames, mas não tardou para a família receber o diagnóstico de linfoma. Foi preciso mesmo encarar um momento de tratamento como sério e encorajar a ele a suportar todas aquelas situações que são tanto normais para um indivíduo que está tendo a quimioterapia. Tive que passar por essas dores do tratamento, mas foi tudo, graças a Deus. Foram 8 meses de tratamento e dias de fraqueza, dificuldades na respiração, náuseas, enjoos, cansaço, queda de cabelo. E porque vencer o cancro é mais fácil quando se está cercado de amor, a família esteve sempre presente para apoiar. A família e outros familiares apoiaram-nos bastante, né? Saímos com ele daqui para o hospital e chegamos no hospital, ele não conseguia andar, tivemos que lhe pôr nas costas para poder ir à enfermaria onde ele estaria internado. Para além de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia, um dos momentos mais difíceis para Célio foi interromper os estudos. Eu tive que repetir de classe por motivo do cancro que tive. E estou aqui a estudar, a recuperar o ano que perdi. Nós tivemos que anular a matrícula por forma que atendêssemos só o tratamento. Portanto, eu encorajo os outros pais que têm filhos numa situação idêntica à que meu filho teve, para terem força, né, acreditarem que o câncer
cura-se. É só questão de seguir todo o tratamento, né? A quimioterapia, por acaso, é dolorosa, mas é só por essa via que a doença pode ser curada. Em meio a momentos de desafios e superação, Célio tirou algumas lições muito valiosas. Primeiro é a saúde. Depois é que vais fazer outras atividades. Primeiro é a saúde que se trata, em primeiro lugar. O tratamento foi um sucesso. O organismo de Célio respondeu de maneira positiva à medicação. E depois de cumprir todo o tratamento, veio a notícia tão esperada. O Célio já estava curado. Me disseram que venci o tratamento em 2014, no mês de abril. Não me esqueço a data porque é uma história marcante. E quando soube dessa notícia, fiquei aliviado. Célio venceu o cancro e a família deixa uma mensagem especial para todas as crianças e adolescentes que estão a passar pela mesma situação. É preciso muita coragem e paciência, porque se não se tem paciência e coragem e determinação, a pessoa desiste. Eu sou uma das vítimas que superou o cancro e que é só ter fé, ter esperança e acreditar em si mesmo de que pode conseguir vencer o tratamento, não desistir. As long as love fills your heart. Acompanhamos a história do Célio. É um caso de sucesso, pois o Célio cumpriu o tratamento durante 8 meses e hoje está curado do linfoma. Doutora, antes mesmo de iniciarmos a nossa conversa, importa definirmos o que é um cancro pediátrico. Bom, o cancro pediátrico é uma alteração das células normais. As células normais, elas tornam-se células malignas. Aí a gente chama de cancro infantil, neste caso na criança. Certo. E dentre os vários tipos de cancro pediátrico que existem, quais são os que mais afetam as crianças no nosso país, em particular no Hospital Central de Maputo, onde a doutora trabalha? Portanto, os cancros mais frequentes na idade pediátrica no mundo de uma forma geral, é a leucemia, depois os tumores do sistema nervoso central, depois os linfomas. No Hospital Central de Maputo temos as leucemias, igual ao todo mundo, temos os linfomas em segundo lugar, temos o sarcoma de Kaposi, que está relacionado com o vírus de imunodeficiência humana, temos o tumor do rim e temos o tumor do olho. São os mais frequentes que nós encontramos no Hospital Central de Maputo. No caso do Célio, ele foi diagnosticado um linfoma, que é um cancro que afeta as células do sistema linfático, podemos assim dizer. O que é um linfoma e como é que surge no nosso organismo? Portanto, o linfoma surge como qualquer outro cancro, mas, no entanto, ele é específico de um sistema. Nós sabemos que o nosso sistema sanguíneo temos as células brancas e as células vermelhas. As células brancas têm na sua componente o sistema linfático. Certo. Este sistema linfático pode se transformar em células malignas. Neste caso, quando este sistema linfático, as células desse sistema linfático se transformam em células malignas, a gente chama de linfoma. E estes linfomas podem ser de dois tipos, o linfoma não Hodgkin e o linfoma de Hodgkin. E no nosso caso, em África e no Hospital Central de Maputo, o mais frequente é o não Hodgkin, e dentro do Hodgkin temos o linfoma de Burkitt, que é o mais frequente entre nós e é o que o Célio teve. É o caso do Célio. E eu sei muito bem que a doutora acompanhou o Célio desde o diagnóstico, o tratamento, até a época em que disseram o Célio está curado. Como é que é para um profissional de saúde ver o sucesso do tratamento de um doente? Portanto, a cura é uma coisa que tem que se ter muito cuidado em dizer a uma criança com cancro, porque
temos que seguir alguns parâmetros, temos que seguir algum tempo. E o Célio realmente está curado, porque já passaram 5 anos após ter terminado o tratamento e neste caso a gente considera ou a gente declara como doente curado. Ok. E esta é a maior gratidão para os pais, naturalmente, os familiares que viveram a doença da criança e o profissional de saúde, a equipe de saúde que seguiu esta criança. Esta é a maior gratidão que a gente pode encontrar para uma doença crônica que exige bastante esforço de uma equipe, não só de um profissional, de uma equipe inteira que trata estas crianças. Doutora, como é que é possível identificar os sinais e sintomas de um cancro pediátrico ainda na fase inicial? Portanto, este é o maior desafio que nós temos, fazer o diagnóstico do cancro na infância. É o que a gente neste momento está a tentar fazer, é fazer o diagnóstico precoce. Certo. Uma vez que estas doenças, o cancro, se confunde com muitas outras doenças, como por exemplo a malária. Sim. Ela se confunde. As nossas crianças vão à unidade sanitária, muitas vezes é tratada como malária e depois de 2 ou 3 visitas é que se realmente descobre que esta criança tem um cancro ou uma neoplasia maligna. Então, este é o maior desafio. Existem sinais que a gente chama de inespecíficos, ou seja, que são sinais que se confundem com as outras doenças, como, por exemplo, a anemia, a perda de peso, o cansaço fácil. São sinais que são confundidos com as outras doenças. Daí que os nossos profissionais de saúde muitas vezes interpretam como as doenças mais comuns na infância, que são as doenças infecciosas entre nós. Depois temos os sinais específicos, como por exemplo o aumento do tamanho da barriga, o aumento do olho. Estes são sinais muito específicos que levam o profissional de saúde a diagnosticar ou a referir rapidamente esta criança para um centro especializado. Pois é, então significa que o cancro vai surgindo e é necessário que os pais ou encarregados de educação estejam muito atentos ao comportamento e às transformações desta criança para poder identificar o cancro na fase inicial. Pois, este é o maior desafio para nós e para os pais. Então, eu aqui uso este espaço para dizer aos pais, qualquer que seja a alteração que encontram em criança, por exemplo, uma criança que tem uma febre que não passa há mais de 2 meses ou que já fez o tratamento mais de 2 semanas, mais de 3 semanas, a febre não passa, os pais têm que insistir. Outro sinal que nos leva a pensar que esta criança tem uma doença um pouquinho mais grave é depois de ter feito um tratamento, apareceu aquilo que a gente chama um caroço, Ok. e faz o tratamento dirigido a este caroço e isto não passa, o pai tem que se dirigir ao hospital, tem que se dirigir à unidade sanitária, explicar que já foi tratado anteriormente e isto não passa. Depois temos alguns sinais que já são mais específicos, é aumento do tamanho da barriga, o aparecimento do olho inchado. Então, estes são alguns sinais específicos, mas os inespecíficos, os pais têm que insistir com o profissional de saúde. E depois de identificados esses sinais e sintomas, quais são os procedimentos médicos corretos que podem diagnosticar o cancro na criança? Portanto, o nosso sistema de saúde está muito bem definido, os sistemas de referência do nosso sistema de saúde está muito bem definido. Normalmente as nossas crianças vão à atenção mais básica, que é a atenção primária, que é o centro de saúde. No centro de saúde já existem profissionais que estão treinados para identificar estes sinais e sintomas e referir estas crianças para a unidade sanitária que é identificada ou que é especializada para tratar este tipo de criança. Certo. E quanto ao tratamento? Qual é o tratamento para um cancro pediátrico? Vamos dar o exemplo do linfoma, que é o cancro do nosso Célio, que é a nossa personagem de hoje. É basicamente a quimioterapia. Nós sabemos que o cancro, numa forma geral, o tratamento temos a quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia, que é o tratamento mais sofisticado neste momento.
e a cirurgia também, que é o tratamento coadjuvante que entra neste grupo de tratamento para as crianças com cancro. Dizer que para o caso do Célio, o tratamento é basicamente quimioterapia. As crianças têm a chance de responder muito bem à quimioterapia. A resposta à quimioterapia em crianças é muito boa. Daí dizer que vale a pena fazer o diagnóstico precoce, vale a pena levar estas crianças à unidade sanitária mais próxima e vale a pena os nossos profissionais de saúde referirem estas crianças precocemente, porque vamos ter uma sobrevivência muito boa nestas crianças. Pois é, assim é que é. Uma vez, doutora, que o tratamento do cancro pode deixar a criança com o sistema de defesa fraco, isto é, a imunidade baixa, o que é que os pais encarregados de educação podem fazer, assim é que é, para ajudar a criança a não ser infectada por outras doenças? Portanto, são os cuidados básicos, nós devemos redobrar, os pais devem redobrar os cuidados básicos para uma criança, ou seja, o primeiro, os cuidados de higiene devem ser extremamente delicados. Estes cuidados de higiene, os pais devem ter atenção. Os cuidados de higiene significa alimentos. Os alimentos que estas crianças consomem devem ser alimentos feitos em casa, devem ser alimentos feitos na hora. Não podem, esta criança não pode comer aquilo que elas muitas vezes gostam, é comprar os alimentos na rua, porque nós não sabemos como é que estes são preparados. Okay. Então, estas crianças devem ser tratadas de forma especial, porque é um grupo de crianças especiais. Este é um dos cuidados. O outro cuidado que deve acontecer a estas crianças, elas devem viver num ambiente com menos pessoa possível, ou seja, com menos aglomerados populacionais, porque elas estão bastante sensíveis, elas rapidamente desenvolvem uma infecção, então elas não podem entrar em contato com ambientes que provavelmente estejam infectados. Então o pai tem que proteger ao máximo esta criança a nível nutricional e também a nível da convivência na própria família. Exatamente. Quais são os efeitos colaterais do tratamento do cancro? Portanto, os efeitos colaterais do tratamento do cancro, temos os efeitos agudos, que aparecem logo a seguir, ou no momento, ou alguns dias após estarmos a fazer a quimioterapia. Depois temos os efeitos tardios, que aparecem mais tarde. Por isso que a gente segue a criança durante muito tempo para também avaliar os efeitos tardios que podem aparecer. Os efeitos colaterais mais precoces, portanto, que aparecem rapidamente, são os vômitos. A criança, quando começa a fazer a quimioterapia, ela vomita. E deve estar internada para o profissional de saúde evitar com que ela tenha este efeito colateral que é extremamente desgastante. Depois temos lesões na boca, ou seja, aquilo que a gente chama de... os pais muitas vezes dizem, tem feridas na boca e não consegue comer. Isto é o efeito da quimioterapia, porque a quimioterapia é um medicamento que mata não só a célula do sangue, específica do tumor, mas mata as outras células. E uma das células que ela mata e que ela destrói são as células do trato gastrointestinal. E estas crianças têm muitas vezes dificuldade em comer, quando a quimioterapia é agressiva, tem aquilo que a gente chama de mucosite. Elas não conseguem. Estes são os efeitos imediatos da quimioterapia. O déficit da imunidade, elas ficam fracas em relação à defesa, podem ter febre logo após a quimioterapia, porque o sistema de defesa caiu. E depois, ao longo das semanas, pode aparecer a queda do cabelo. Elas começam a perder o cabelo, ficam aquelas crianças que a gente chama de carequinhas, mas depois o cabelo aparece. Depois temos efeitos a longo prazo. Os efeitos a longo prazo podem ser alterações nos órgãos sexuais, podem aparecer alterações ao nível da pele e muitas outras alterações ao nível de todos os outros órgãos. Pode aparecer alterações ao nível do coração. Então, são vários efeitos colaterais que podem apresentar estas crianças. E é aí onde entra a família, não é, doutora? Uma vez que a família vai ser o suporte e vai apoiar esta criança na rápida recuperação do cancro, não é? Portanto, a família é a base para o nosso tratamento.
Sempre que a gente diagnostica uma criança com cancro, a gente senta com a família e explica o que significa esta doença e o que significa o tratamento desta criança. Porque não é só o profissional de saúde, é o profissional de saúde e a família que nos apoia bastante. Temos visto nos nossos serviços aquelas famílias que têm uma vontade, não é vontade, que têm uma base sólida. A resposta ao tratamento a estas crianças é muito boa, por causa da adesão e do apoio familiar que temos. Portanto, eu volto a dizer que a família é a base do sucesso deste tratamento. Pois é, interessante. Doutora, vamos observar o nosso primeiro intervalo e nós voltamos já com mais saúde e vida para si. Não saia daí. Você sabia que a leucemia é o cancro que mais ocorre na infância? Este tipo de cancro deve-se a uma alteração no desenvolvimento das células da medula óssea, um tecido vermelho esponjoso que existe dentro dos grandes ossos, as quais produzem as células presentes no sangue, que são os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Esta doença pode ocorrer em crianças com idades compreendidas entre 2 e 8 anos. Seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre o cancro pediátrico, pois assinalou-se no passado dia 15 de fevereiro o Dia Internacional da Criança com Cancro. É uma doença difícil e complicada e por vezes torna-se difícil aceitar esta doença, principalmente quando o diagnóstico é em crianças, o susto é ainda maior. Por isso, vamos agora esclarecer alguns mitos e verdades sobre o cancro pediátrico. O cancro tem mais chances de cura em crianças do que em pessoas adultas. Esta é uma verdade, porque o cancro na criança, as células que afetam a criança ou que desenvolvem o cancro na criança são diferentes das células que são afetadas no adulto. Estas células, que a gente chama de células, na maior parte das vezes embrionárias, elas são as que respondem melhor à quimioterapia. Daí que a resposta ao tratamento é muito boa em criança. A criança com cancro não deve ser vacinada. Isto é um mito. Existem períodos em que esta criança com cancro, períodos em que ela está extremamente debilitada, ela não deve seguir o calendário nacional de vacinação. Mas após este período ter passado, ela pode seguir normalmente o seu calendário nacional ou normal de vacinação. Neste caso, estas crianças devem seguir especificamente as recomendações médicas, porque de uma forma geral, as crianças com cancro, elas são seguidas por um pediatra e este pediatra tem a formação e bases suficientes para orientar esta criança em relação ao seguimento do seu calendário nacional de vacinação. O cancro infantil é transmitido de forma hereditária. Isto é um mito. O cancro infantil, na maior parte das vezes, ou cerca de 90% de causa, é de origem genética, ou seja, há uma alteração genética na informação desta criança que faz com que a célula desta criança se transforme em célula maligna. Por outro lado, existe uma pequena percentagem onde a hereditariedade pode ser um fator que faz com que a criança desenvolva um determinado cancro. Consumo de caldos pode ser um fator de risco para o cancro. Isto é um mito, porque a alimentação da criança, eu já tinha falado anteriormente, que é uma alimentação regrada, que segue todas as normas de higiene, independentemente daquilo que se usa para confeccionar este alimento.
Vamos observar mais um rápido intervalo. Nós voltamos já para a terceira e última parte do nosso programa com muito mais informação para si. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração de spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta e hoje estamos a falar sobre o cancro pediátrico. Este é o momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre o tema de hoje. O cancro é uma doença que, quanto antes for diagnosticada, maior serão as chances de cura. Vamos à rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas e perguntas do nosso público. Olá, doutora. Meu nome é Formão Gimo. Gostaria de saber por que a quimioterapia faz com que a criança fique debilitada e causa queda de cabelo. Olá, Formal. A quimioterapia é um tratamento extremamente agressivo. Os citostáticos, que são os medicamentos que a gente usa para tratar o cancro, eles não destroem só as células do cancro, mas também as outras células do organismo. Elas vão destruir as células, por exemplo, do trato gastrointestinal, ou seja, da boca, do intestino. Elas podem destruir as células onde faz com que o cabelo cresça. Daí faz com que este cabelo caia, mas depois de algum tempo este cabelo volta a crescer de novo. Olá, doutora. Meu nome é Ângela e eu tenho uma questão. Eu gostaria de saber se depois do diagnóstico do cancro, a criança ainda pode continuar a fazer as outras atividades como brincar e ir à escola. Olá, Ângela. Claro, esta criança, depois de terminar o tratamento, segue a sua vida normal como uma criança qualquer. Olá, doutora. Meu nome é Kelvin. Gostaria de saber se o cancro pediátrico tem cura e quanto tempo leva o tratamento desta doença. Olá, Kelvin. O cancro pediátrico tem cura, sim. O cancro pediátrico, o seu tratamento dura dependendo do tipo de cancro.
A leucemia, por exemplo, que é o cancro mais frequente na idade pediátrica, o seu tratamento dura cerca de 3 anos. O tumor do olho, que é o retinoblastoma, que também é um cancro frequente na idade pediátrica, o seu tratamento dura cerca de 1 ano. Olá, doutora. O meu nome é Winnet e eu gostaria de saber se a criança tiver uma recaída depois do tratamento, o que é que deve ser feito? Olá, Whitney. Quando acontece uma recaída, a criança deve se dirigir urgentemente ao hospital onde foi diagnosticado este cancro para o médico voltar a fazer de novo os exames para saber se esta recaída está relacionada com a mesma doença ou um novo cancro. A partir daí, os procedimentos vão depender de acordo com o resultado da investigação feita. Alô, doutora. Eu sou Aldemir Antônio. Eu quero saber quais são os cuidados que devemos ter com as crianças que sofrem de cancro pediátrico nas escolas ou mesmo em casa. Olá, Aldemiro. Em casa, a criança com cancro deve levar uma vida normal. No entanto, os cuidados de higiene, os cuidados em relação à alimentação devem ser redobrados com esta criança. Na escola, dependendo do tipo de cancro, esta criança leva uma vida normal, vai à escola normalmente. No entanto, há algumas atividades que devem ser restringidas por esta criança e o médico assistente, neste caso, orienta o que esta criança pode ou não pode fazer durante as suas atividades curriculares normais. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam no programa Saúde e Vida. Na sequência dos tratamentos, a alimentação pode tornar-se um pouco complicada, daí que é necessário seguir algumas alternativas que possam fornecer nutrientes e energia para a criança. Vamos conferir algumas dicas de alimentação saudável para crianças com cancro com a nossa nutricionista, doutora Olinda. As células doentes que formam o cancro e a aplicação dos tratamentos deixam a criança muito frágil. Por isso, é importante que o paciente tenha uma alimentação saudável para ajudar na rápida recuperação. Quando o doente tem náuseas e vômitos durante o tratamento, é importante proporcionar refeições pequenas, frequentes e de fácil digestão e dar preferência a alimentos frescos e refeições leves. Uma criança oncológica, ela tem certamente necessidades energéticas acrescidas, tem necessidades energéticas a mais que uma outra criança, se calhar, sadia, que não tenha nenhum problema de saúde. Ela tem uma dieta livre, come vegetais, come frutas, come os carboidratos, que são os pães, farinhas e tudo mais. Livre, a dieta da criança oncológica, ela é livre, só temos que inibir aquilo que já não é uma boa prática alimentar. Exemplo, são nicknights, nós temos que impedir muito a criança de comer isso, nicknights, frituras pelo caminho. Quando há perda de apetite, a recomendação é incentivar a criança a ingerir alimentos mais nutritivos, como sumos ou batidos, em detrimento de refrigerantes. A criança, quando não quer comer, nós vamos optar pelos alimentos que a criança mais gosta, porque o nosso objetivo naquele momento é fazer com que a criança coma, né? É fazer com que a criança ingira alguma energia. Então, nós vamos optar pelos alimentos que a criança mais gosta. Nós vamos negociar com a criança de modo que ela procure alimentos mais saudáveis, mas podemos abrir uma exceção em darmos os alimentos que ela, se calhar, mais gosta. Em caso de mucosite, feridas na boca e garganta ou dor ao mastigar e engolir, a alimentação deve ser feita à base de alimentos moles e a temperatura ambiente, evitando alimentos duros, crus e secos. O que a mãe tiver preparado em casa, dependendo da disponibilidade dos utensílios que a mãe tem, quer seja um liquidificador, quer seja um alguidário, quer seja um amaciador, a mãe pode levar aqueles mesmos alimentos e amassá-los. Quando a criança for à escola, o recomendável é optar pelo lanche preparado em casa. É bom que as mães optem pelas merendas escolares para as crianças levarem como lanche e
evitar no máximo oferecer doces, oferecer chocolates às crianças, oferecer alimentos fritos, alimentos gordurosos, evitar no máximo comidas enlatadas, comidas de rápido preparo. Então, isso é que as mães devem procurar eliminar nas suas casas. E uma coisa é muito certa, quando a gente incute esses hábitos de criança, ele já cresce habituado, ele já cresce dentro daquela rotina. É diferente da gente já querer moldar um adolescente, um indivíduo de seus 15, 16 anos, já fica um pouco mais complicado. Mas se a gente incute esses hábitos de cedo, ele já cresce dentro daqueles hábitos, ele já fica mais consciente cedo e é fácil lidar com qualquer tipo de situação que lhe for aparecer. Os responsáveis pelos pequenos devem evitar dar à criança comida do dia anterior e a higienização correta dos alimentos deve fazer parte do dia a dia para evitar a contaminação dos alimentos. Conferimos então algumas dicas de cuidados a ter na alimentação da criança com cancro. Muito obrigada, doutora Olinda, a nutricionista que nos trouxe estas dicas hoje no programa Saúde e Vida. Doutora, chegamos ao fim do nosso programa, edição de hoje do Saúde e Vida, dia em que falamos do cancro pediátrico. Gostaria que a doutora deixasse algumas recomendações finais e considerações para os nossos telespectadores. Muito obrigada, Mércia. Agradecer a oportunidade que nos foi concedida para vir falar deste tema que é tão importante entre nós e cada vez mais vamos tendo mais casos de cancro diagnosticado no nosso hospital. Desejar a todas as crianças e os seus familiares que sofrem desta doença muita saúde e muita força e vontade de lutar contra esta doença. A equipe que trabalha conosco, de desejar que a força continue, e os singulares que nos têm apoiado a entreter as nossas crianças, apoiar naquilo que é possível na nossa enfermaria, o nosso muito obrigado, e que a gente continue a lutar contra esta doença e que cada vez mais tenhamos sucessos iguais ao do Célio. Com certeza. Queremos nós agradecer pela sua presença e participação aqui no programa Saúde e Vida e por ter aumentado os nossos conhecimentos sobre o cancro pediátrico. Para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, o nosso muito obrigado pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Nós prometemos voltar numa próxima oportunidade e trazer mais temas ligados à nossa saúde. Afinal de contas, queremos garantir que todos os moçambicanos tenham uma vida mais saudável. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e também do nosso e-mail e deixar ficar as suas sugestões. Tchau, tchau! E até a próxima. Não se esqueça de cuidar da sua saúde.